Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o Napoleão Hill, o Estranho Segredo, não, o Pense e Enriqueça. Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. O Estranho Segredo é do Earl Nightingale e eu me confundi porque foi ele que nos sugeriu então de estar lendo esse livro do Napoleão Hill, porque de acordo com ele, Napoleão Hill então descobriu aí o segredo daqueles 5% da população planetária que vivem na abundância e na plenitude em todos os setores. Earl Nightingale, lá no livro dele, O Estranho Segredo, que eu fiz uma série com os vídeos, alguns vídeos desse livro dele, eu deixo aqui se você quiser ver, ele diz que apenas 5% da população então sai dessa vida de falta e escassez porque descobrem como fazê-lo. E ele passou para a gente lá no livro dele, Estranho Segredo, um plano de 30 dias para a gente estar colocando em ação para aprender a dar esse salto quântico. E entre outras coisas que ele diz para se fazer nesses 30 dias, ele sugere que façamos boas leituras. Ele sugere, entre os livros que ele sugere, está esse do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. O Napoleão Hill passou 25 anos da vida dele estudando essas pessoas que fazem parte desses 5%, algumas dessas pessoas, e de acordo com ele, ele descobriu o segredo delas e ele traz para a gente nesse livro. Porém, ele diz que ele só traz a metade do segredo, porque a outra metade é a nossa vontade, a nossa determinação em descobrir o segredo. E aí ele diz que então, dependendo de como é que estão as nossas crenças limitantes, como é que a gente está de paradigma, como é que a gente está de crença limitante, especialmente com relação a dinheiro, a gente vai descobrir no início do livro, a gente vai descobrir o segredo ali pelo meio, a gente vai descobrir no final do livro, e se por acaso as nossas crenças, isso sou eu que estou deduzindo, não está escrito aqui no prefácio dele, mas foi isso que eu entendi do prefácio. Se por acaso as nossas crenças são realmente limitantes, a gente ainda está dentro daquela caixinha ali, realmente de quem acredita que dinheiro é sujo, que não é bom ter dinheiro, que quem tem dinheiro não entra no céu, aí com certeza a gente não vai conseguir entender o segredo que ele está passando aqui nesse livro, nem que a gente leia as 3 vezes como ele sugere que deve ser feito. Então, ele separa o livro dele, pelo menos nessa edição, nessa tradução que eu estou lendo aqui em português, por passos. Nós estamos no passo 6, quando ele fala também da ideia e ele fala de um plano organizado, planejar organizadamente. E ele fala da liderança, o que é importante para ser um bom líder, o que é importante para saber, para conseguir ter sucesso sendo líder. No último vídeo, ele dá dicas de como está preparando um dossiê, como ele chama, eu acredito que seja um currículo, se a gente quiser conseguir um bom emprego. E aqui, continuando, então, esse passo 6, o próximo subtítulo é Encontre um emprego que lhe agrade. Todos gostam de fazer o tipo de serviço para o qual tem mais aptidões. O artista gosta de trabalhar com tintas, o artífice com as mãos, o escritor gosta de escrever. Os que têm talentos menos definidos têm suas preferências por certos ramos de negócio e indústria. Se há alguma coisa digna de nota nos Estados Unidos, é a grande gama de profissões que se oferece, desde lavrar o solo, manufaturar, comerciar, até as profissões liberais. Primeiro, resolva exatamente, isso está em negrito, o tipo de emprego que deseja. Se o emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo. Olha que legal isso. Nossa, que abertura, que infinitas possibilidades. Segundo, escolha a companhia ou o indivíduo para o qual deseja trabalhar. No início do livro, ele dá o exemplo daquela pessoa que queria trabalhar com Thomas Edison, queria ser sócio dele, e apesar de não ter dinheiro nem para o trem, nem para se vestir direito, ele foi, mas ele tinha uma vontade firme e decisiva, que ele diz que é o principal, a chave principal é a vontade, que deve se tornar uma obsessão, que nada nem ninguém pode nos parar, nem as nossas crenças limitantes, mas a gente também não pode passar por cima de nada nem de ninguém. A gente não deve se deixar parar por nossas próprias crenças, por nossas próprias limitações, mas não passar atropelando quem quer ou o que quer que seja para conseguir aquilo que a gente está desejando, que aí com certeza a gente não vai conseguir. Mas então ele diz que
essa pessoa então tinha esse desejo ardente e conseguiu, apesar de tudo dizer que ela não conseguiria, ela acreditou, foi lá e conseguiu. Terceiro, estude o empregador em perspectiva, quanto à política pessoal e oportunidades de progresso. Quarto, pela autoanálise dos seus talentos e capacidades, pense no que você pode oferecer e planeje meios e modos de dar vantagens, serviços, incrementos e ideias que você acredita poder transmitir com êxito. Aí onde eu dei mais ênfase é porque está em negrito. Quinto, esqueça-se do emprego, esqueça se há ou não uma vaga. Esqueça o costumeiro ritual do "tem um emprego para mim?". Concentre-se no que você pode dar. Olha aí que interessante, assim como ele está dizendo aqui no primeiro, que ainda que o emprego não exista, a gente pode criar, que ele está dizendo que também não tem que se preocupar se tem uma vaga, se o mercado tá propenso ou não, se tem muita gente sendo despejada todo dia, profissionais novos chegando no mercado ou não. A gente tem que se concentrar no que você pode dar. Sexto, uma vez feito o plano, contrate um escritor experiente para o redigir de maneira caprichada e com todos os pormenores. Sétimo, apresente-o à pessoa certa, de autoridade, que fará o resto. Todas as firmas procuram homens que possam oferecer algo de valor, sejam ideias, serviços ou reações. Todas as companhias têm lugar para o homem que tem um plano de ação definido, vantajoso para a firma. Essa linha de conduta pode tomar alguns dias ou semanas de tempo extraordinário, mas a diferença em pagamento, em progresso e em conquista de reconhecimento economizar-lhe-á anos de trabalho árduo com salário modesto. Tem muitas vantagens, a principal sendo que economizará de 1 a 5 anos de tempo para alcançar o objetivo almejado. E olha aqui, gente, aqui ele dizendo que a gente vai economizar não dinheiro, mas tempo, que é uma coisa super importante, né? Economizar tempo, vamos ganhar aí 5 anos para alcançar o objetivo almejado. Toda pessoa que começa ou penetra no meio da escada que sobe, o fará por planejamento deliberado e cuidadoso. Aqui então eu entendo que então essa pessoa não começou ali no primeiro degrau, ela começa ou penetra, esse penetra está entre aspas, no meio da escada que sobe. E aqui um outro subtítulo, o público é seu sócio. Homens e mulheres que oferecem os serviços deles para melhores proveitos no futuro devem reconhecer a transformação que teve lugar com referência às relações entre empregador e empregado. As futuras relações entre empregadores e empregados serão como uma sociedade consistente de 1. Empregador, 2. Empregado e 3. O público a quem servem. Essa nova maneira de oferecer os serviços pessoais é chamada de nova por muitas razões. Em primeiro lugar, tanto o empregador como o empregado do futuro serão considerados empregados colegas, cuja tarefa será servir o público com eficiência. No passado, empregadores e empregados negociavam entre si, procurando tirar o máximo uns dos outros, sem considerar que, em última análise, estavam prejudicando o terceiro interessado, o público que serviam. Cortesia e serviço são as palavras-chave do comércio de hoje, aplicando-se à pessoa que negocia serviços pessoais ainda mais diretamente que ao empregador a quem ela serve. Em última análise, tanto o empregador como o empregado são empregados pelo público que servem. Se não servirem bem, pagam com a perda do privilégio de servir. E olha, aqui então eu acredito que aqui a gente entende isso como empregador e empregado, como um empregador que é o dono da loja e o empregado é o balconista, é aquele que tem o contato direto com o público. E aí se esse empregado ele não tiver
esse jeito de lidar com o público e dar o melhor, tiver uma qualidade de atendimento ali, então não só ele vai perder, mas o empregador também, que é quem está por trás. Então é por isso que ele está dizendo que deve se formar um time aí, empregador e empregado, ao invés de estarem se disputando um contra o outro, um fazendo só aquilo pelo que ele foi pago, o outro pagando o mínimo que ele pode, talvez, dentre outros detalhes. Aí então, se os dois pensarem que quem está pagando, eles são empregados do público, aí então os dois vão ter interesse em estar sendo melhor, tanto aquele que tem o contato direto, como aquele que está por trás pagando aquele que tem o contato direto. Todos nós lembramos do tempo em que o homem que lia o medidor de gás batia na porta com força suficiente para quebrá-la. Quando se lhe abria a porta, entrava sem ser convidado, com uma carranca que parecia dizer claramente: "Por que me fizeram esperar?" Nossa, não lembro desse tempo não. Tudo isso mudou agora. O homem que lê o relógio de gás comporta-se como um cavalheiro que está encantado de servi-lo. Antes que as companhias de gás percebessem que os empregados carrancudos estavam acumulando responsabilidades impossíveis de eliminar, os educados vendedores de fogões a óleo apareceram, fazendo um negócio da China. Durante a Depressão, passei vários meses na região carbonífera de Antracita, na Pensilvânia, estudando problemas que quase destruíram a indústria do carvão. Empregadores e empregados procuravam explorar uns aos outros, acrescentando o custo das negociações ao preço do carvão, até descobrirem que tinham criado um comércio magnífico para os fabricantes de utilidades domésticas à base de óleo e para os produtores de óleo bruto. Estes exemplos servem para chamar a atenção dos que têm serviços pessoais a oferecer, para mostrar que estamos onde estamos por causa da nossa própria conduta. Isso está em negrito. Se existe um princípio de causa e efeito que controla os negócios, as finanças e o transporte, o mesmo princípio controla indivíduos e lhes determina o status econômico. Então, olha aí, se existe um princípio de causa e efeito que controla os negócios, as finanças e o transporte, eu diria, se existe um princípio de causa e efeito que controla tudo, se o leitor do gás carrancudo chega e se demora um pouquinho para abrir, ele já nem cumprimenta e parece perguntar porque demoraram tanto para abrir, ou seja, se ele não entende que ele é um empregado daquela pessoa para quem ele está indo ler o gás, de acordo com o que ele está dizendo aqui, que ele está prestando um serviço, e quando a gente está prestando um serviço, seja o que for que estejamos fazendo, ou que se tem visto de tudo que a gente tem lido e estudado até agora, é que nós devemos, é nosso interesse fazer o melhor possível, e não fazer o mínimo, e não fazer com carranca. Então aqui a lei da causa e efeito é essa, que aí eles perderam, o gás perdeu então para as utilidades domésticas à base de óleo e para os produtores de óleo bruto, a lei da causa e efeito, então mostrando aqui a que veio. E um outro subtítulo: valorize-se de 3 maneiras. As causas do sucesso em oferecer serviços com eficiência e de modo permanente foram claramente descritas. A não ser que tais causas sejam estudadas, analisadas, entendidas e aplicadas, ninguém pode negociar serviços de modo eficaz e permanente. Olha aqui. A não ser que tais causas, essas que ele disse ali atrás, sejam estudadas, analisadas, entendidas e aplicadas, ou seja, que a qualidade é o produto que mais se procura no mercado, ou seja, que assim como ali nos vídeos, em algum dos capítulos dos passos anteriores, ele falou sobre a honestidade, como que fala? Quando a pessoa tem que ter também, eles disseram que quando estão buscando, alguns empregadores disseram que buscam mais ainda do que o conhecimento, a honestidade, a personalidade
e aquilo de se fazer, eu esqueci o terceiro item, mas com certeza é ter uma boa memória também, porém é isso que ele está dizendo aqui, a gente deve, as causas do sucesso em oferecer serviços com eficiência e de modo permanente foram claramente descritas, e a menos que elas sejam estudadas, analisadas, entendidas e aplicadas, ninguém pode negociar seus serviços de modo eficaz e permanente. Ou seja, entender, não sei onde foi que eu li que o cliente é o rei, tem alguns lugares que diz isso. Se você quer que seu cliente volte, você tem que tá dando o mínimo que ele espera receber, não é? Afinal, ele está pagando por algum serviço, não é? A qualidade e quantidade de serviços prestados e o espírito em que são prestados determinam em grande parte o valor e a duração do emprego. A qualidade e quantidade de serviços prestados e o espírito em que são prestados, ou seja, com aquele espírito carrancudo de que estava fazendo obrigado só porque estava sendo pago e precisava do dinheiro para as contas do mês, o valor e a duração do emprego dele não deve ser longo, né? Para negociar serviços pessoais com eficiência, o que significa um mercado permanente por um preço satisfatório, sob condições agradáveis, deve-se adotar e seguir a fórmula QQE, que significa qualidade mais quantidade mais o espírito adequado de cooperação, são iguais à vendagem perfeita de serviço. Ou seja, essa fórmula então, o que é? Qualidade, quantidade e o espírito adequado são iguais à vendagem perfeita de serviço. Lembre-se da forma que é, mas faça mais que isso, aplique-a como hábito. Olha que legal colocar isso sempre ali em tudo que a gente fizer. Que é? Que é? Olha que legal de guardar. Que é? Que é? Qualidade, quantidade e espírito adequado em tudo aquilo que a gente vai fazendo. Analisemos a fórmula para nos certificarmos de que entendemos exatamente o que significa. Primeiro, qualidade do serviço deve ser interpretada significando a execução de cada pormenor ligado ao seu cargo da maneira mais eficiente possível, sempre com o objetivo de conseguir maior eficiência. Então, ele explicando aqui o que é qualidade. A execução de cada pormenor ligado ao cargo de maneira mais eficiente possível, ou seja, a qualidade é fazer o melhor que seja possível com o objetivo de conseguir maior eficiência. Segundo, quantidade do serviço deve ser entendida como sendo o hábito de prestar todo o serviço de que você é capaz, em todas as ocasiões, com o propósito de aumentar a quantidade de serviço prestado à medida que se desenvolve maior habilidade, através da prática e da experiência. Novamente se dá ênfase à palavra hábito. E aqui, olha, duas coisas ele mostrando. Então, se a gente apresenta quantidade também, e não que quando sem perder a qualidade, acredito. A qualidade está aí, então tem que ter quantidade. E aí, isso, olha, ele dizendo, se a gente se esforça para fazer mais, a gente vai ganhar também, que a gente vai ganhar, porque a gente vai ter mais prática e adquirir mais experiência. E o terceiro, que é o espírito do serviço, deve ser interpretado como sendo o hábito de conduta agradável e harmoniosa, que induzirá a cooperação dos sócios e colegas. Ou seja, se a gente quer fazendo com que os outros trabalhem também, quer estar contaminando os outros, quer estar mudando, se tem aquele ali que não entendeu que tem um chefe que não usa aquela dica ali da Rhonda Byrne no livro A Magia. Eu fiz também uma série com o livro dela aqui, eu deixo para você que quiser ver. Ela diz que é legal a gente no livro ela diz que a máxima para se sair da foto escassez e passar para a realidade da abundância em todos os setores
é saber agradecer. Ela trabalha com aquela frase bíblica que diz: aquele que muito tem, mais lhe será dado e terá em abundância. Aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E eu achava isso de uma falta de justiça tremenda, até que ela disse que aí faltou a palavrinha gratidão, ou seja, aquele que muito tem gratidão, mais lhe será dado de tudo aquilo que ele já tem e tudo aquilo que ele quer, e ele terá em abundância. Já aquele que pouco tem gratidão pelo que já tem, especialmente aquilo que ele recebe gratuitamente, como o ar que ele respira, e que porque é gratuito a gente nem se dá conta, a gente se dá conta só quando está ali no hospital tendo que respirar através de um aparelho, talvez seja mais ou menos isso. Então, esse até o pouco que ele tem, ele será tirado, até chegar nesse ponto para a gente aprender a agradecer. E aí ela diz que uma coisa boa é quando a gente está fazendo qualquer coisa, que a gente imagine que há um gerente virtual que está nos observando. E aí, cada vez que a gente agradece por tudo que está ali fazendo parte daquilo que a gente está fazendo, seja no trabalho, seja em casa, eu acredito, seja em qualquer coisa, aí cada vez que a gente agradece, ele tica ali pra gente no verde, ponto positivo para ele, ponto positivo para ela. E aí, então, eu acredito que é isso, isso cabe aqui nesse terceiro item do Napoleão Hill, o espírito do serviço, que deve ser interpretado como sendo o hábito de conduta agradável. Então, assim como a gente se habitua a pensar que a gente está sendo observado, e eu tenho certeza absoluta que a gente está sendo observado. A gente pensa que não tem ninguém vendo, mas o mais importante é que a nossa consciência está vendo. E aí eu até trago aqui a historinha da professora Lucilena lá do mosteiro que estava caindo aos pedaços, e os monges chegaram lá para o monge superior e disseram a ele: como que a gente vai fazer? A gente precisa fazer a reforma e a gente não tem dinheiro. Aí ele falou assim: vocês vão fazer o seguinte, vocês vão à cidade mais próxima e vocês vão roubar tudo que tiver lá, o que puder, que se possível roubar, vocês roubem, para que a gente possa fazer essa reforma. E aí ele diz: com uma única senão. Vocês não roubem apenas se tiver alguém vendo vocês fazerem. Se vocês só roubem quando não tiver ninguém olhando. Aí eles titubearam um pouco, porque afinal roubar estava longe daquilo que eles aprendiam ali. Mas já que o monge superior estava mandando, eles foram. Exceto um, que quando foi perguntado pelo monge superior, ele disse: não, o senhor disse, o monge perguntou: por que você não foi fazer aquilo que eu disse para fazer? Ele disse: porque o senhor disse que só deveríamos roubar se não tivesse ninguém vendo. E eu estou vendo, a minha consciência está vendo. Então, quando a nossa centelha divina ela está ali no comando da nossa vida, a gente não rouba, nós não roubamos. Porque aí a gente sabe que mesmo que não esteja ninguém vendo, a nossa consciência está vendo. Porque eu acredito que a vida, além de pedagógica, ela é um reality show. Ou seja, a gente tem câmeras para todos os lados, está sendo tudo registrado e tudo pode e vai ser usado contra nós. Ai, gente, que agora ficou até meio forte aqui, hein? Continuando então, a adequação de quantidade e qualidade de serviço não é suficiente para manter um mercado permanente para seus serviços. A conduta ou o espírito com que você presta o serviço é fator determinante forte, tanto relativamente ao pagamento que você recebe como à duração do emprego. Porque eu acredito que cedo ou tarde, se você está prestando com o espírito de quem só está indo mesmo, que precisa daquele dinheiro, que detesta aquele trabalho, que faz só o mínimo possível, cedo ou tarde você a qualidade do seu serviço vai ser notado que não é a qualidade que deveria ser, e assim é isso que determina então quanto você recebe e a duração do seu emprego. Andrew Carnegie frisou esse ponto mais que os outros com relação à descrição dos fatores que levam ao sucesso ao negociar serviços pessoais. Salientou inúmeras vezes a necessidade de uma conduta harmoniosa. Acentuou que jamais reteria qualquer homem por maior a quantidade ou por mais eficiente a qualidade do trabalho dele, a não ser que trabalhasse num espírito de harmonia. Olha só que incrível!
E esse Andrew Carnegie é a pessoa que pediu ao Napoleão Hill para fazer essa pesquisa, para lançar esse livro, e é um bilionário da indústria do aço. E ele está dizendo então que ele jamais reteria qualquer empregado por maior a quantidade ou mais eficiente a qualidade do trabalho dele, a não ser que trabalhasse num espírito de harmonia, ainda que o leitor do gás vá lá, bata na porta e seja educado, não seja carrancudo, mas eu acredito que isso faz parte do espírito de harmonia, não é? Insistia em que os homens tinham de ser agradáveis. Para provar que dava alto valor a essa qualidade, ajudou homens que se ajustaram aos padrões dele a tornarem-se extremamente ricos. Os que não se ajustaram tiveram de ceder lugar a outros. Ou seja, a pessoa é aquela coisa, eu acredito, especialmente quando a gente sai para trabalhar, a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que até com os próprios familiares. Imagina se a gente falar mal de todo mundo, imagina se a gente não se entender com ninguém, se transforma em um. Então eu acredito que é isso que ele está dizendo, em ser agradável, não é? A importância de uma personalidade agradável é acentuada por ser fator que possibilita prestar serviços dentro do espírito certo. Se alguém tem uma personalidade que agrada e presta serviços no espírito de harmonia, essas qualidades muitas vezes compensam deficiências, tanto na qualidade quanto na quantidade dos serviços prestados. Contudo, nada pode substituir uma conduta agradável. Então, olha aqui ele dizendo que até a quantidade e a qualidade, elas podem ser compensadas, ainda que não fez ali, não está naquele 100% da qualidade, a quantidade também ficou um pouquinho aquém, porém isso é compensado se a pessoa tiver uma conduta agradável. Você é do tipo dá cá ou toma lá? A pessoa cuja renda provém totalmente da venda de serviços pessoais não é menos comerciante que o homem que vende utilidades. Pode-se acrescentar ainda que tal pessoa é sujeita às mesmas normas de conduta que o comerciante que vende mercadorias. Ou seja, alguém que vende serviços pessoais não é menos comerciante, é comércio. O serviço pessoal também é comércio, como aquele que vende utilidades. Isso foi acentuado porque a maioria das pessoas que vivem da venda de serviços pessoais comete o erro de se considerar livre das regras de conduta e responsabilidade ligadas aos que vendem utilidades. Os do tipo dá cá já passaram. Ele foi suplantado pelo toma lá. Confesso que não entendi, mas vamos ver a continuação. Em termos de capital, o valor real de suas habilidades mentais pode ser determinado pela quantidade de renda que puder produzir ao anunciar seus serviços. Uma boa estimativa em termos de capital do valor de seus serviços pode ser feita multiplicando-se sua renda anual por 16,66, pois é razoável calcular que sua renda anual represente 6% do seu valor em termos financeiros. O dinheiro se empresta a 6% ao ano. Ele não vale mais do que as habilidades mentais ou inteligência. Frequentemente, ele vale bem menos. Capacidades mentais competentes, se negociadas com eficiência, representam uma forma de capital muito mais desejável que a que se exige para levar adiante uma negociação comercial com commodities. Porque as capacidades mentais são uma forma de capital que não pode ser depreciada de forma permanentemente por meio de crises ou depressões e que tampouco pode ser roubada ou perdida. Olha aí, então, por que vale mais? Porque não pode ser roubada nem perdida as capacidades mentais. Além disso, o dinheiro, que é essencial à negociação comercial, é tão sem valor quanto um monte de areia, até que ele seja associado a habilidades mentais eficientes. Olha só que interessante de entender aqui. A pessoa pode ter, então, bastante dinheiro, mas se ela empregar em alguma coisa em que ela vai criar alguma coisa onde ela não tem a habilidade mental suficiente para estar sustentando esse negócio, aí ele pode perder todo esse dinheiro. Eu acredito que seja isso, né? 31 modos de falhar.
A maior tragédia da vida consiste em homens e mulheres que tentam seriamente e falham. A tragédia está na maioria avassaladora de gente que falha comparado aos poucos que vencem. Tive o privilégio de analisar vários milhares de homens e mulheres, 98% dos quais foram classificados como fracassos. Minha análise demonstrou que há 31 razões principais para o fracasso e 13 princípios importantes pelos quais as pessoas acumulam fortunas. Neste capítulo serão apresentadas as descrições das 31 razões principais do fracasso. Ao percorrer a lista, examine-se com auxílio dessa, ponto por ponto, com o propósito de descobrir quantas dessas causas de fracasso estão entre você e o sucesso. Olha aí, gente, então, da partir daqui para a gente entender, nós que estamos em busca do sucesso, se a gente se cabe em algum desses que ele vai mostrar que são as causas do fracasso. Então, primeiro, carga hereditária desfavorável. Há muito pouco a fazer, se é que há algo, por pessoas nascidas com deficiência de inteligência. A filosofia dessa obra oferece apenas um método de superar tal fraqueza, que é pelo auxílio da mente superior. Observe, porém, que esse é, no entanto, o único dos 31 casos de fracasso que não pode ser facilmente corrigido por qualquer indivíduo. Então, aqui ele dizendo a deficiência de inteligência, e aí eu ia fazer um comentário, mas se a gente entende que a nossa existência ela é bem anterior, eu que acredito em reencarnação, que nós começamos a nossa evolução lá longe, e não quando a gente saiu da barriga da nossa mãe nessa vida, então não dá para dizer o que eu ia dizer sobre pessoas com deficiência de inteligência. Então ele está dizendo que esse é, no entanto, um único dos 31 dos casos de fracasso que não podem ser facilmente corrigidos. Segundo, falta de um propósito bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para a pessoa que não tem um propósito central ou objetivo definido. Está em negrito essa palavra, para perseguir. 98 entre 100 dos que analisei não tinham tal objetivo. Talvez essa fosse a principal causa do fracasso deles. Terceiro, falta de ambição de aspirar acima da mediocridade. Não oferecemos esperança à pessoa indiferente a ponto de não querer progredir na vida e que não esteja disposta a pagar o preço. Aí, então, aquela coisa da gente se acomodar. Então, vamos ficar aqui na mediocridade mesmo, tá bom, tá dando para sobreviver. A professora Lucilena sempre fala isso, uma frase de algum filósofo lá, não lembro quem, que diz que todos os homens morrem, mas nem todos vivem, alguns apenas sobrevivem. E homens em sentido da humanidade, todos os homens e mulheres, todos os seres humanos morrem, mas alguns não vivem, alguns apenas sobrevivem, e é isso que ele está dizendo aqui. Aquele que deseja ficar na mediocridade, ele não vai descobrir no final que não viveu, apenas sobreviveu. 4. Instrução suficiente. Essa é uma desvantagem facilmente sanável. A experiência provou que as pessoas mais instruídas são as que se fazem por si mesmas ou autodidatas. É preciso mais do que um diploma de escola superior para tornar a pessoa instruída. Qualquer pessoa instruída aprendeu a conseguir o que quiser na vida sem violar direitos alheios. Olha, gente, sempre que ele diz isso, eu acho legal a gente estar prestando bem atenção. Qualquer pessoa instruída aprendeu a conseguir o que quiser na vida sem violar direitos alheios. A instrução consiste não tanto nos conhecimentos, mas nos conhecimentos aplicados com eficiência e persistência. Ali antes ele já disse que conhecimento só é poder quando aplicado. Conhecer não é poder. Conhecer só quando a gente coloca em ação ele se transforma em poder. As pessoas são pagas não só pelo que sabem, mas mais especificamente pelo que fazem com o que sabem. A gente pode saber um monte de coisa, mas se a gente não faz nada com isso, é aquela história dos talentos.
Se a gente enterra o talento, a gente só vai perder tempo, perder de evoluir, não é? Quinto, falta de autodisciplina. A disciplina vem através do autocontrole, o que significa que se deve controlar todas as qualidades negativas. Antes de poder controlar as condições, você deve controlar a si mesmo. Autodomínio é a tarefa mais árdua que você jamais enfrentará. Se não vencer seu eu, será vencido por ele. Você poderá ver ao mesmo tempo seu melhor amigo e maior inimigo colocando-se diante do espelho. Ou seja, se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que você não pode. E aqui o autodomínio, porque é aquela coisa da gente ser o controle conosco e ser a permissão com o outro. O outro, quem tá ali comandando, é ele que sabe quem ele vai deixar no comando, se é o amigo ou o inimigo. E a única coisa que a gente pode fazer para ajudar o outro é o nosso exemplo, é o nosso autodomínio, é o nosso autocontrole. Aí a gente transforma a nossa vida e aí a gente dá a direção pro amigo, maior inimigo ou melhor amigo, a gente dá a direção para o nosso melhor amigo, e aí aquela pessoa que a gente gostaria de transformar, de modificar, ela vai ver isso na gente, aí ela vai nos imitar. A vida é uma imitação, é um imitando o outro, e a gente só transforma o outro nos transformando, mudamos o mundo mudando a nós mesmos. Má saúde. Ninguém pode ter êxito acentuado sem boa saúde. Inúmeras causas de má saúde dependem de domínio e controle. São estas as principais. A. Abusar de comidas prejudiciais à saúde. B. Hábitos de raciocínio errados. Dar expressão a negativismos. É aquela frase de Buda, é como se a gente estiver carregando um carvão em brasa para jogar em uma outra pessoa, porque a gente está com raiva. Então, seria então da expressão negativismo afetando a nossa saúde. C. Prática indevida ou exagerada do sexo. D. Falta de exercício físico certo. E. Quantidade inadequada de ar fresco devido à respiração falha. 7. Influências desfavoráveis do meio durante a infância. Conforme se curva o galho, a árvore se inclina. A maioria das pessoas de tendências criminosas adquirem essas tendências como resultado do mau ambiente e de amizades impróprias durante a infância. Ou seja, eu acredito que uma criança é como aquela massinha de moldar de brinquedo de criança, né? Que a gente pega e vai moldando. Uma criança, ela é moldável e ela vai se espelhando, ela vai fazendo, ela vai se moldando de acordo com aquilo que ela está vendo no adulto, nos adultos que estão ali à volta dela, né? Isso que ele está dizendo. 8. Procrastinação. Esta é uma das causas mais comuns de fracasso. A procrastinação está à sombra de todo ser humano, esperando a oportunidade de estragar-lhe as chances de sucesso. A maioria de nós atravessa a vida como fracassado porque espera o momento certo para começar algo que vale a pena. Não fique esperando. O momento nunca será exatamente certo. Comece onde está e use quaisquer ferramentas que tenha à mão. Ferramentas melhores aparecerão ao longo do seu caminho. Ou seja, aquela coisa, mais uma historinha da professora Lucilena, lá da Nova Acrópole, eu gosto muito dela. Ela diz que é como o príncipe que sai para salvar a princesa, ele sai todo franzino ali, todo sem nenhuma condição, mas ele decidiu, ele vai e ele vai com aquilo que ele tem, ou seja, nada, os braços, as mãos nuas, e ele vai sendo equipado no caminho, pelo universo, pela vida. É isso que ele está dizendo aqui. Não espere o momento certo, comece onde está e use as ferramentas que você tem agora, e aí com o tempo você vai ganhar experiência, você vai ser melhor remunerado e você vai poder comprar melhores equipamentos. É isso. 9. Falta de persistência.
Muitos de nós somos bons iniciadores, mas péssimos finalizadores de todas as coisas que começamos. Além do que, as pessoas estão inclinadas a desistir aos primeiros sinais de derrota. Não há substituto para a persistência. A pessoa que faz da persistência a palavra-chave descobre que o velho senhor fracasso finalmente se cansa e vai embora. O fracasso não é capaz de enfrentar a persistência. E aqui eu decidi realmente pegar na mão da persistência. E a Catherine Ponder, eu fiz também uma série com o livro dela, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, deixo aqui também se você tiver interesse de ver. E ela terminou, o último capítulo dela foi exatamente sobre a persistência. A persistência é um dos itens básicos, como ele está dizendo. Se não tiver persistência, a gente pode até ali ter as outras coisas que ele falou anteriormente, mas se a gente tenta uma vez, e tem, não sei qual é o livro também que diz que nem devemos usar essa palavra tentar. Então, se a gente faz uma vez e não dá certo, a gente já joga a toalha. E ele mesmo disse aqui, falou do Thomas Edison, que parece que fez mais de 10 mil vezes até conseguir. Então, é isso que ele está dizendo. Aqui há que se ter, então, a persistência, que aí o velho senhor fracasso finalmente se cansa e vai embora. 10º, personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para a pessoa que repele os outros através de uma personalidade negativa. O sucesso vem pela aplicação do poder e esse é atingido pelo esforço conjunto de outras pessoas. Uma personalidade negativa não induz à cooperação. Ou seja, aquilo que ele estava falando ali anteriormente também, daquele rabugento, aquele carrancudo que chega, aquele que tá sempre ali na reclamação e sempre tudo de ruim acontece só com ele, para os outros tá tudo bem, é só ele que tá. É aquele que anda com aquela nuvenzinha escura em cima da cabeça, chovendo em cima dele, sem ele perceber que é isso que é ele que está provocando. Essa personalidade negativa, então, não induz à cooperação. E como ele já disse, há que se contar com a cooperação, há que se cooperar e se contar com a cooperação dos outros, afinal, a união não faz só açúcar. Não sei se eu já tinha dito isso. 11º, falta de controle do impulso sexual. A energia sexual é o mais poderoso de todos os estímulos que levam as pessoas à ação. Por ser a mais poderosa das emoções, deve ser controlada pela transmutação e dirigida a outros canais. Já vi isso de estar se canalizando a energia sexual, e ele diz também ali que a energia sexual aliada à fé e a vontade, que isso então entra naquela vibração espiritual e é como uma oração, e é isso que faz com que a gente possa então, dizendo em outras palavras, entrar em fase com o todo. Acredito pelo que eu entendi, tá? 12º, desejo descontrolado por ganhar algo de graça. Um instinto de jogador leva milhões de pessoas ao fracasso. Provas disso podem ser encontradas no estudo do colapso do Wall Street em 1929, quando milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro jogando na bolsa. Ou seja, ele aqui mostrando então que não há ganho sem trabalho, né? 13º, falta de poder de decisão definido. Homens bem-sucedidos chegam às decisões com rapidez e, se for o caso, as mudam muito lentamente. Homens que fracassam chegam às decisões, se é que chegam, muito lentamente e mudam-nas com rapidez e frequência. Indecisão e procrastinação são irmãs gêmeas. Onde uma se encontra, geralmente se pode achar a outra. Destrua esse par antes que ele o prenda à roda de moer do fracasso. Olha aí, gente. Dizer tchau, tchau para essas irmãs gêmeas, indecisão e procrastinação. Ou seja, é melhor, eu acredito que ele está dizendo, é melhor fazer e depois a gente viu, não, deu errado, e aí a gente volta a fazer, que se a gente ficar indeciso e não fizesse, se deixar a indecisão nos paralisar, não é? Aí ela fica ali de mãos dadas com a procrastinação e aí ela nos joga na roda de moer do fracasso, acaba com a gente.
14. Um ou mais dos 6 temores básicos. Esses temores foram analisados para você num dos capítulos seguintes. Devem ser dominados antes de você poder oferecer seus serviços com eficiência. Então, ele está falando de uma coisa aqui que ele ainda vai mostrar em um dos próximos capítulos. Ele chama de capítulo, mas aqui está intitulado como passos. Esse é o 6º passo. Na 15ª, então, uma forma de fracassar, escolha errada do cônjuge. Essa é uma das causas mais comuns do fracasso. O casamento põe as pessoas em contato íntimo. Se essa relação não for harmoniosa, é provável que venha o fracasso. Além disso, trata-se de uma forma de fracasso marcada pela tristeza e infelicidade, destruindo todos os sinais de ambição. Então aqui uma coisa bem a se pensar, né? Na hora que a gente for decidir onde a gente vai amarrar nosso burro, né? 16. Excesso de cautela. A pessoa que não se arrisca geralmente tende a se contentar com as sobras, quando os outros já se satisfizeram exercendo as escolhas deles. O excesso de cautela é tão prejudicial quanto a pouca cautela. Ambos os extremos devem ser evitados. A própria vida está repleta do elemento do risco ou perigo. Ou seja, aquela coisa de encontrar o equilíbrio, né? Porque se a gente tiver, já dizia, cautela e caldo de abóbora não faz mal a ninguém, mas se tiver muita cautela também, quando a gente chega só tem sobra. 17. Escolha errada dos sócios comerciais. Essa é uma das causas mais comuns de fracasso em negócios. Ao oferecer serviços pessoais, deve-se ter grande cuidado em escolher um empregador que seja uma inspiração e que seja ele próprio inteligente e bem-sucedido. Nós imitamos aqueles com quem nos associamos mais proximamente. Escolha um empregador que mereça ser imitado. 18. Superstição e preconceito. Superstição é um tipo de terror, de temor. É também um sinal de ignorância. Os homens de êxito mantêm a mente aberta e não temem nada. 19. Escolha errada de vocação. Ninguém pode obter sucesso numa linha de atividade que não goste. O passo mais importante na negociação de serviços pessoais é a seleção de uma ocupação a qual você possa se entregar de corpo e alma. Ou seja, aquela coisa de fazer aquilo que a gente gosta de fazer, não é? Corpo e alma, porque se a gente ficar fazendo alguma coisa que não nos preenche, o corpo vai cansar mais o corpo. Se a gente não tiver um retorno que acalente, que aqueça o nosso coração, aí fica difícil, né? Escolha errada de vocação. 20. Falta de concentração, de esforço. O pau para toda obra raramente é bom em alguma coisa. Concentre seus esforços em um objetivo definido, principal. Ou seja, aquela coisa de saber fazer tudo. Eu faço de tudo um pouco, mas aqui ele está dizendo que então acaba fazendo, não fazendo o melhor em nenhum desse pouco, né? 21. O hábito dos gastos indiscriminados. O mão aberta não pode ter sucesso, principalmente porque está sempre apavorado com a pobreza. Forme o hábito da economia sistemática, guardando uma porcentagem definida da sua renda. Dinheiro no banco proporciona uma base segura de coragem ao negociar a venda de serviços pessoais. Sem dinheiro, é preciso aceitar o que é oferecido e ficar contente de obtê-lo. E aquele falando aqui dessa guardar uma porcentagem definida, eu fiz um vídeo que esse é o segredo do homem mais rico da Babilônia. São 2 vídeos, eu deixo aqui para você, se você quiser descobrir como é que ele fazia para estar colocando isso em ação. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo não se pode ser convincente. Além disso, o entusiasmo é contagiante e a pessoa que o tem sob domínio é geralmente bem-vinda em qualquer grupo de pessoas. Isso com certeza parece que uma pessoa entusiasmada, e quando é genuíno, parece que ela tem um imã, ela atrai as pessoas. A gente gosta de estar em companhia de uma pessoa bem entusiasmada, não é?
23º, intolerância. Quem tiver mentalidade estreita raramente progride. A intolerância significa que se parou de adquirir conhecimentos. As formas mais danosas de intolerância são as que se relacionam com diferenças de opinião religiosa, racial e política. Ou seja, vamos ter controle conosco, vamos permitir que o outro pense da forma que ele está pronto para pensar de acordo com o nível de expansão de consciência dele. A única forma de mudar o outro é mostrando o exemplo, é mudando a nós mesmos. 24º, intemperança. As formas mais prejudiciais de intemperança relacionam-se com atividades gastronômicas, alcoólicas e sexuais. Abusar de qualquer delas é fatal ao sucesso, ou seja, equilíbrio sempre, né? 25, inabilidade de cooperar com os outros. Mais gente perde os cargos e grandes oportunidades na vida por essa falta, que por todas as outras razões combinadas. É uma falha que nenhum homem de negócios ou líder bem informado irá tolerar. Ou seja, aquele que estiver olhando só para o próprio umbigo, que não quiser cooperar com os outros, não tiver entendido essa máxima, se eu quiser prosperar, eu devo ajudar o outro a prosperar, aí então ele não será tolerado por nenhum homem de negócio ou líder bem informado e fatalmente ele vai cair no fracasso. 26, posse de poder não adquirido por esforço próprio. Filhos e filhas de gente rica e os que herdam dinheiro ganho por outrem. O poder nas mãos de quem não o adquiriu gradualmente é, não raro, fatal ao sucesso. Riqueza rápida demais é mais perigosa que a pobreza. Ou seja, eu acredito que aqui é aquilo daquele que não entendeu o valor, não teve que se esforçar, veio de mão beijada. Aí ele não vai conseguir manter isso, porque ele não sabe como é adquirir. Deve ser isso, né? 27. Desonestidade intencional. Não há substituto para a honestidade. Pode-se ser temporariamente desonesto por força das circunstâncias, sobre as quais não se tem controle, sem dano permanente. Mas não há esperança para a pessoa desonesta por livre escolha. Mais cedo ou mais tarde, as ações dela a apanham e ela pagará com a perda da reputação e talvez até da liberdade. Olha, gente, quanto é importante a gente entender isso. Aquela historinha da professora Lucilena, vai na cidade roubar se não tiver ninguém vendo. Mas com certeza tem alguém vendo, sua própria consciência. Quando você vai fazer isso, alguma desonestidade, é porque você está dando poder para o seu inimigo, que ele acabou de dizer aqui em um dos itens. E aí o seu amigo ele está vendo que está dentro de você, e é isso, ele chama isso de suas ações, apanham essa pessoa e ela pagará com a perda da reputação e talvez até da liberdade. Por que tem que passar por isso, né? 28, egoísmo e vaidade. Essas qualidades são verdadeiras luzes vermelhas que avisam aos outros que se afastem, são fatais ao sucesso. Egoísmo e vaidade. A não ser que seja aquele egoísmo que o professor Hélio Couto diz que a gente deve ter, que é aquele egoísmo que a gente quer estar muito bem na fita, no vídeo agora, né? E aí, como que ele diz para isso, a gente deve fazer o melhor que a gente pode para o outro, porque a gente sabe que o outro é um reflexo e tudo que a gente faz para ele volta para a gente. Então vamos fazer o melhor que a gente pode para o outro, vamos ser o melhor que nós podemos ser como seres humanos que estamos sendo seres divinos infinitos, vamos ser o melhor que nós podemos ser, porque aí egoisticamente isso é excelente para a gente, ponto positivo para a gente o tempo todo. Mas se for aquele egoísmo ali de puxar tudo para nossa brasa, aí e a vaidade, ele está falando. 29. Adivinhar em vez de pensar. A maioria das pessoas é indiferente ou preguiçosa demais para reunir fatos com os quais raciocine com exatidão. Preferem agir baseadas em opiniões criadas por adivinhação ou julgamentos instantâneos. 30ª, falta de capital.
Essa é uma causa comum de fracasso entre os que começam em negócios pela primeira vez, sem reserva suficiente de capital para absorver o choque de seus erros e aguentá-los até que estabeleçam sua reputação. Ou seja, aqui ele dizendo que tem que ter ali um pezinho de meia, né, para começar qualquer coisa. 31ª, outras causas de fracasso. Inclua aqui qualquer outra causa principal de um fracasso que você tenha sofrido e que não tenha sido incluído na presente lista. Então aí vamos dar uma analisada em todas as vezes que a gente fracassou, ver o que foi que não está nessa lista que ele passou e vamos incluir aqui também para que a gente possa não estar repetindo da próxima vez. Nessas 31 causas principais de fracasso, encontra-se a descrição da tragédia da vida, que acontece a praticamente todos que tentam e falham. Será de grande utilidade se você puder pedir a alguém que o conheça bem para percorrer essa lista com você, ajudando-o a se analisar através das 31 causas do fracasso. Será benéfico se o tentar sozinho. A maioria das pessoas não pode se ver como outros a veem. Você pode ser uma delas. Então aqui ele dizendo para a gente então estar pedindo a ajuda de alguém, porque às vezes nós sozinhos a gente não consegue descobrir, a gente não consegue ver. Então a gente tendo uma pessoa que gosta da gente ali e que não vai querer dizer outra coisa que não seja o que realmente ela pensa, então ele diz que a maioria das pessoas não pode se ver como os outros a veem, e aí é bom a gente ter essa opinião dessa pessoa querida, que a gente pode pedir e ela pode nos ajudar para que da próxima vez a gente não caia nesse fracasso. Então tá, gente, esse capítulozinho aqui é longo, hein? Olha aqui, esse 6º passo é longo, então eu fico aqui para que a gente tenha tempo de analisar então essas 31, ficou longo para não quebrar aqui no meio das 31 causas, e espero contar com você para o próximo vídeo. Eu agradeço muito que você tenha vindo comigo até aqui, espero realmente que a leitura desse clássico que é o Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill, esteja te ajudando, que você já tenha descoberto o segredo. Se descobriu, conta aí para mim, escreve para mim, ou se não que você esteja quase lá, ou se não que até o final você descubra, e no próximo vídeo então eu trago a finalização desse, que é o 6º passo, então desse livro aqui, onde ele passa o segredo daquelas pessoas que conseguiram alcançar sucesso. Então eu agradeço muito por você ter vindo comigo até aqui, espero muito poder contar com você para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!